pessoal, chegando aqui, né, na nossa tirinha, na parte do pescoço, a nossa correntinha, né, a nossa correntinha de crochê aqui, da parte do pescoço. Essa aqui vamos fazer 3 pontos baixos, tá bom, pessoal? Esse último aqui, vamos fazer 3 pontos baixos. E dentro de cada um pontinho desse aqui, vamos fazer um ponto baixo. Já corro aqui, faço ponto baixo. Venho pro próximo. Um ponto baixo. Dentro de cada ponto aqui alto, faço um ponto baixo, tá bom, pessoal? E aqui, né, que já fizemos um ponto baixo, fazemos mais 2 pontos baixos aqui, né, no nosso último pontinho aqui. Um ponto, mais 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Certinho aí, pessoal? Agora vamos descer até a outra ponta aí do nosso pescoço, até chegar aqui, tá bom, pessoal? Feito aqui, pessoal, na nossa outra ponta, os 3 pontos baixos, vem aqui pro próximo ponto, próximo espaço e faço um ponto baixo. Após esse ponto baixo, vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltar aqui um espaço. Vamos soltar aqui um espaço e no próximo espaço faço um ponto baixo. Venho pro próximo e faço novamente os meus 3 pontos baixos. Essas 5 correntinhas, pessoal, vai servir para outra ponta. Essas 5 correntinhas vai servir para outra ponta, como aplicarmos aqui a nossa pedrinha ou um botão, entendeu? Para colocarmos por dentro dela, tá bom, pessoal? Se você achar que tem uma pedrinha maior, você pode fazer também a correntinha, a quantidade de correntinha maior, tá bom? Aqui agora é só descer e chegar até o final aqui do nosso outro lado da nossa gravata, tá bom, pessoal? Sabendo que quando chegar aqui em cima de cada ponto alto desse, vai ser um ponto baixo para cada espacinho desse, tá bom, pessoal? Até chegar aqui, ok aí? Corra aí, tá bom, pessoal? Aqui no final, pessoal, eu vim com um ponto baixo sobre cada espaço desses pontos altos, tá vendo? Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha, porque nesse espaço aqui eu já coloquei aqui quando eu iniciei os meus 3 pontos baixos. Então, feito uma correntinha, eu introduzo minha agulha aqui, né, no topo aqui do meu ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha e já posso arrematar o fio. Depois de ter arrematado os nossos fios, pessoal, vamos virar o avesso da nossa gravatinha, que é onde vamos fazer aqui a costura, tá bom, pessoal? Se você não quiser costurar, você pode também estar aí utilizando uma cola para tecido, uma cola apropriada, justamente, né, para a linha de crochê. Feito aqui, pessoal, né, arrematamos aqui a nossa linha e vamos pegar o lado avesso da nossa gravata e vamos iniciar a nossa costura. Vou estar utilizando a própria linha de costura mesmo,
Eu costuro aqui em casa mesmo. E coloquei sobre ela, né, a minha própria linha que eu estava fazendo a gravata. Vamos iniciar aqui na nossa primeira alcinha do nosso ponto baixo. Porque aqui são pontos baixos, pessoal. Então, vamos utilizar as duas primeiras alcinhas, tá bom? Vou pegar aqui as duas primeiras alcinhas, vou inserir a minha agulha dos dois lados. Nas duas primeiras alcinhas desse lado, venho na outra do outro lado e puxo minha agulha. Deixa um tantinho assim, pessoal, ó, um pouquinho da linha. Coloca ela lá por trás e segura. Ela tá aqui, pessoal. Não puxa tudo pra não soltar, tá bom? Vou virar aqui a linha e vou inserir novamente nas mesmas duas alças para firmar aqui a costura, para a linha não soltar. Aperta aí, pessoal, bem apertadinha, dá umas apertadinhas assim. E vamos iniciar a nossa costura, que vai ser assim, pessoal. Vamos só continuar assim, pega as duas primeiras alcinhas de um lado e as duas alcinhas do outro. Insira a agulha e puxo. Venho nas próximas duas alcinhas de baixo. Nas próximas de baixo, insiro minha agulha. Venho na outra alcinha e puxo a minha linha. Tá vendo, pessoal? Nas próximas alcinhas, insiro a agulha. Ter muito cuidado para não desfiar as linhas e estragar o trabalho inteiro. É só entrando em uma alcinha e outra, pessoal. Venho na próxima alcinha. Na próxima alcinha, coloco a agulha. Tá vendo aí, pessoal? E puxo até chegar aqui em cima, tá bom? Faça aí. Pessoal, lembrando aqui que a costura só pode ser de um lado pro outro, não pode ser passando aqui por cima, tá bom? Não pode ser assim passando por cima. Tem que ser aqui, chegou aqui do outro lado, vem para a próxima alcinha aqui do lado, do mesmo lado, insira a agulha, vem para a próxima alça, insira a agulha e puxa do mesmo lado. Vem aqui na próxima alcinha, do mesmo lado. Já tá chegando aqui ao finalzinho, pessoal. Tá um pouquinho difícil essa última. E venho aqui na próxima e última, né, alcinha. Insiro a agulha e puxo. Feito isso, pessoal,
dou mais uma volta aqui, né? Agora pode ser assim por cima, tá bom, pessoal? Pode ser assim agora. Venho nas duas últimas alcinhas que eu fiz aqui, primeira costura. Na próxima. E agora, tá vendo, pessoal? Agora pode, porque estamos aqui fazendo um arremate já, tá bom? E vai ficar assim, né, a nossa gravatinha. Tá vendo, pessoal? Depois da costura, como ficou bonitinho. Agora que se você quiser cortar aqui o fio e dar um nó, é bom, tá bom, pessoal? Para que ela fique bem firme. Se você não quiser fazer a costura, você usa uma colinha de tecido e tal. Fica ao critério de vocês, tá bom? Vou arrematar os meus fios. Nossa gravatinha ficou assim, pessoal. Já arrematei os fios, dei um nozinho aqui, escondi os fios, dei um nozinho aqui nos outros dois que iniciamos a costura também, tá bom? Agora vamos colocar o botão. Eu vou colocar esse botãozinho aqui simples mesmo, um botãozinho de qualquer logo mesmo comum. E vou colocar esse botão aqui, pessoal, porque esse lado é que vai fechar aqui no botãozinho, tá bom? Aí você pode colocar o botão. Vou colocar o botão aqui e já trago para vocês verem. Vou colocar com a mesma linha, tá bom? Pessoal, olha só que coisa mais fofa a nossa gravata. Faça essa gravatinha. Eu fiz ela com as minhas ideias e olha no que deu, uma fofura de gravata feminina. Faça você aí, você vai ficar chique com essa gravata, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Curte aí, não esqueça de deixar aí o seu joinha, né? Se você gostou, dê um joinha aí, se inscreva na página Márcia Crochê e Cia, curte a nossa página no Facebook, que é MC Crochê e Cia também. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado, tenha curtido aí o nosso vídeo, né? E no próximo vídeo estarei aqui ensinando esse lindo lacinho, né? Para vocês enfeitar aí a sua linda gravatinha ou fazer outros apliques, tá bom? Olha como o lacinho ficou mais fofo, gente. Como eu disse para vocês, que no final eu também iria mostrar a outra gravata, né? Que eu fiz com 10 correntinhas.